Olá pessoal, tudo jóia? Professor Claudinei aqui novamente e hoje as dicas serão sobre Revolução Russa. Pessoal, essa é uma aula extremamente extensa, então por isso eu peço que vocês tenham muita atenção aos conceitos, porque hoje aqui são algumas dicas, beleza? Para estudar esse assunto é muito bom que você divida ele em três partes: a Rússia pré-revolucionária, a Rússia durante a Revolução e a Rússia pós-revolução, pelo menos ali até o governo de Stalin, beleza? Então, nesse primeiro momento de estudos, é bom o aluno perceber que a Rússia vivia sob um regime chamado czarismo. O governo era regido por um rei absolutista, ao qual a gente vai chamar de czar ou czar, depender, né, aí da forma de se pronunciar. E esse governo era centralizado totalmente nas mãos desse imperador. Gente, muita atenção, porque economicamente o país era atrasado. Em alguns livros, em algumas bibliografias, você vai ouvir, vai ler a informação de que eles eram semi-feudais. Na verdade, a Rússia vinha numa pobreza extrema e a sua economia ela estava tentando ali se ajustar ao mundo industrializado. Inclusive, a Rússia estava contraindo pesados empréstimos junto a países como a Inglaterra e França, que já eram potências industrializadas, beleza? Então, o próximo passo é perceber que, com o crescente da miséria, vai se fortalecer os movimentos sociais na Rússia. E aí eu quero chamar vocês a atenção ao grupo chamado nihilista, que eram anarquistas com práticas e alguns atentados, e também para algumas práticas dos grupos chamados Narodniks. Quem eram esses caras? Eram socialistas baseados na comunidade agrícola. Sua sigla é MIR, né? Bom, daí a gente pode perceber que esse país tão desigual gerava bastante contradição. E essa contradição vai fazer surgir o grupo do Partido Operário Social Democrata Russo em 1898. É esse partido que vai se dividir em bolcheviques e mencheviques. Galera, para finalizar esse momento pré-revolucionário, é bom você perceber dois acontecimentos aí que vai praticamente amadurecer a sociedade russa para a realidade revolucionária, tá? Primeiro momento é a guerra entre a Rússia e o Japão, aonde a Rússia vai tomar uma porrada gigantesca, vai perder essa guerra em 1904, e o segundo é o chamado Domingo Sangrento em 1905, que é considerado por muitos como um ensaio para a Revolução. Por que o ensaio? Foi um massacre em frente ao Palácio de Inverno, e esse massacre vai fazer com que a oposição cresça ainda mais. Pessoal, é bom a gente perceber que aí, nesse momento da história da Rússia, ela já estava caminhando para as alianças, aquela política de alianças que a gente estuda quando fala de Primeira Guerra Mundial, beleza? E aí a gente encerra esse momento pré-revolucionário falando da entrada da Rússia na Primeira Guerra, que foi um momento trágico, mais trágico ainda para a população russa, porque a miséria cresceu extraordinariamente, a população viu os recursos sendo migrados para o campo de batalha e derrotas homéricas. Então o que acontece? A população que ainda tinha ali uma dúvida entre apoiar ou não o czar, passou então a ser contrário ao seu governo, beleza? Pronto. Aí você finaliza essa primeira parte, então a gente começa agora a pensar a segunda parte, a revolução em si. A revolução ela foi liderada por dois caras extremamente importantes na história da Rússia. Um é o líder, mentor intelectual que estava exilado. O nome dele é Vladimir Ulyanov, o Lenin. E o outro é o Leon Trotsky. Esses dois caras eles vão fazer uma verdadeira dobradinha de liderança. Um movimento intelectual liderando os sovietes, outro conceito importante que surgiu lá no movimento dos partidos socialistas, e um momento antes da Revolução, lá naquele momento que a gente falou, naquele primeiro momento lá do Domingo Sangrento, beleza? E o Leon Trotsky ele vai liderar os sovietes nas ações
armadas. Então, aqui, o que a gente pode perceber aqui? Esses dois caras vão ser os grandes líderes. Então é importante te lembrar desses dois nomes, Lenin e Trotsky. Beleza? Outra coisa, a Revolução ela é dividida em dois momentos. A Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro, liderada pelos mencheviques, que significaria a minoria, porém aliado à burguesia russa. Nesse momento da Revolução, o poder do czar é retirado e é instaurado um parlamento, ao qual a gente vai chamar de Duma. Beleza? Bom, como esse grupo menchevique, ele era um grupo ligado ao capital, ainda ligado à burguesia, o que vai acontecer é que esse grupo ele vai permanecer com as mesmas práticas, inclusive o país continuou na guerra. Isso é um fator importante, porque crescia ainda mais a oposição e agora ao governo parlamentar. Beleza? São essas permanências que fez com que surgisse, né, movimentos ainda mais agressivos para a transformação da política na Rússia. E aí, foco, a Revolução de Outubro, liderada pelos bolcheviques. Então, vamos lá? A de fevereiro foi liderada pelos mencheviques e a de outubro foi liderada pelos bolcheviques. Bom, a Revolução de Outubro ela vai pegar uma demanda popular que se tornou um verdadeiro lema da Revolução Russa, né, da Revolução de Outubro: paz, pão e terra. Gente, tirar o país da guerra, né, estabelecer aí a paz, alimento que faltava, o básico, e justiça social com uma prática de reforma agrária, beleza? Bom, Lenin ele vai utilizar essas demandas, transformando isso em bandeira para o grupo bolchevique, para os sovietes e para o Exército Vermelho, que era liderado por Leon Trotsky, certo? Além disso, as teses de Abril, né, baseadas nessas demandas em que propunha planificação da economia, extinção total do poder da família real, do parlamento, da burguesia. O que vai acontecer é que Lenin ele vai conseguir implementar o que a gente chama de comunismo de guerra. Gente, o momento da Revolução de Outubro vai ser extremamente crítico. A oposição dentro do país vai ser grande, porque os latifundiários, grandes comerciantes, banqueiros, representantes das indústrias estrangeiras que estavam instaladas no país, esse pessoal junto com a igreja ortodoxa, os nobres ligados ao czar, essa galera vai fazer uma verdadeira campanha para derrubar o governo bolchevique, né, acusando de ilegitimidade, e de fato era um grupo revolucionário que tinha chegado ao poder. Não havia legitimação prévia para esse tipo de ação, há de convir, né? Então o que aconteceu? O governo de Lenin ele vai enfrentar uma guerra civil, e isso foi o marco inicial do governo de Lenin. A guerra civil vai durar de 1917 e vai até 1920, 21. Então o exército branco dos mencheviques versus o exército vermelho. O país vai entrar em um caos social gigantesco. O que vai acontecer para esse país sair desse caos? Bom, as teses de Abril já estavam funcionando e o comunismo de guerra vai tentar mesclar práticas do capitalismo com o ideal socialista que eles estavam buscando. Aí você pergunta, como assim, Claudinei? Então, fique atento. Quais eram as práticas do capitalismo que eles iam deixar acontecer? Pequenos proprietários, pequenos comerciantes, pequenos produtores, artesãos, manufatureiros poderiam continuar vendendo seus produtos. O que eles iriam confiscar nesse primeiro momento era a grande propriedade. Então o que vai acontecer é que há uma mescla, o mercado não deixou de funcionar, porém a alta burguesia foi alijada de seu poder econômico. Bom, isso foi também implementado para que o Estado conseguisse fazer reformas, né, como a reforma jurídica, educacional. Foram criadas escolas públicas obrigatórias. Inclusive aí um detalhe, né, não cai no Enem, mas é interessante lembrar: a esposa de Lenin era pedagoga e professora, então ela vai pensar a sistematização do ensino, tá? Tem outro cara que contribuiu muito para
a reformulação da pedagogia no mundo. O nome dele é Vygotsky, tá? É um dos bibliografia mais lida sobre pedagogia no mundo, pois ele também é um cara dessa matiz aí russa socialista, beleza? Bom, pessoal, e aí a gente pode pegar agora o momento pós-revolução, ó. Então a gente pegou os 3 tempos, você está acompanhando direitinho, né? Primeiro tempo pré-revolucionário, revolução e agora pós-revolução. Só mais outra observação aí. Alguns alunos perguntaram para mim em uma aula, né, o que foi o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado foi o tratado que retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, assinado pelos bolcheviques, assinado por Lenin. Tá? Isso foi uma das primeiras medidas dele, tirar o país da guerra, embora eles perdessem ali grande parte do território, que depois se tornou países do leste europeu. Bom, no pós-revolução a gente vai ter ali a estruturação toda do governo de Lenin. Então a gente tem o processo de formação desse governo e nós vamos perceber que Lenin não conseguia implementar o socialismo de fato pleno, né, a todo vapor. Ele estava fazendo um processo de transição, só que ele morre. E aí a morte de Lenin abriu espaço para uma competição dentro do partido. O partido se fechou, não houve participação popular. E o que vai acontecer? Uma eleição interna. 2 candidatos. Leon Trotsky, que a gente já sabe. Atenção redobrada para essa treta histórica. 2 candidatos. Leon Trotsky, que a gente já sabe, que participou de todo o processo revolucionário, e Joseph Stalin, o secretário do partido, secretário-geral do partido. E pasmem, Joseph Stalin ganha a eleição. Aí é que a coisa muda, porque Stalin ele assume o poder e ele vai partir por um processo extremamente radical de implantação do socialismo. Ele vai exilar Leon Trotsky, ele vai exilar todos os opositores, vai baixar a lei de execução sumária, vai centralizar os poderes todos em suas mãos. Então o Stalin ele vai criar um verdadeiro terrorismo de Estado, legitimando aí pela ideia de que ele precisava reconstruir a Rússia, fortalecer a Rússia, né? Tanto que é criado a União Soviética a partir desse pensamento, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Atenção, cabeção! A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi criada em 1922 pelos bolcheviques, liderados por Lenin, como uma das consequências da Revolução de 1917. Existiu até 1991, quando foi dissolvida no contexto da crise do socialismo com as reformas políticas e econômicas implantadas por Mikhail Gorbachev. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o que vai acontecer para aquele, o plano de governo dele é chamado de planos quinquenais. Resultado dos planos quinquenais: grande industrialização, o país se torna uma potência bélica, o país não vai ser nem abalado pela crise de 29, já que ele não tinha mais uma economia de mercado. Toda a produção vai ser confiscada e fiscalizada pelo Estado, desaparece qualquer resquício de propriedade privada. Só que fique atento, com o desaparecimento da propriedade privada, com o desaparecimento da burguesia, quem disse que a igualdade social lá foi implantada? Aí é que está o grande X do problema. Foi criada uma casta burocrática, uma classe social burocrática que tomou posse ali do Estado e vai se tornar uma classe de privilégios. Por isso eu usei o termo, uma casta ali, beneficiando dos privilégios do Estado, enquanto toda a população passou a trabalhar para esse Estado, para o bem-estar social da nação. E aí a liberdade de expressão desaparece, a liberdade individual desaparece, você não tem mais nenhum tipo de os direitos humanos, ele se torna muito frágil, se a gente for analisar nessa ótica, porque agora você tem uma ideia completamente diferente daquilo que a gente conhece a partir da Revolução Francesa. Então o mundo ocidental estava baseado ali naqueles princípios da Revolução Francesa, princípios da burguesia, inclusive, enquanto a Rússia está criando um outro parâmetro. Bom, gente, Stalin vai governar durante a Segunda Guerra Mundial,
vai disputar com os Estados Unidos a hegemonia do mundo. Stalin vai morrer deixando a Rússia como uma potência, mas com um custo de milhões e milhões de vidas. Todos os que eram seus opositores foram aí exilados, presos ou executados. Para a gente finalizar esse vídeo, que já ficou longo aí, eu queria comentar apenas uma coisa: a contribuição da Revolução Russa para a história do mundo. A Revolução Russa, gente, ela vai proporcionar para a gente uma análise crítica do capitalismo. Então a gente consegue perceber as falhas do sistema capitalista e como ele não consegue, inclusive, resolver esses problemas. A Revolução Russa em si gerou outros problemas. E aí, à luz das explicações históricas, a gente consegue ter um olhar e dizer, opa, né? Atenção, aqueles erros a gente não quer que aconteça novamente. Mas a gente não pode anular o fator de que a Revolução Russa ela é uma das maiores críticas que se tem ao processo de governo burguês das democracias ocidentais. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essas dicas tenham ficado esclarecidas, né, bem claras na cabeça de vocês. E aí eu conto agora com a participação de vocês, perguntando, deixando sempre a sua observação, beleza? Muito obrigado. Depois eu volto com mais algumas dicas de história.